Mais uma vez, cá estou eu para falar com vocês sobre a trilogia Dímelo. E esse, graças a Deus, é o último vídeo. Eu acho interessante que semana passada eu tava aqui assim, ó. Dímelo Barrito, perfeito, maravilhoso, icônico. E essa semana eu tô com essa energia de pressão baixa, porque o que eu mais quero é terminar logo de gravar esses vídeos e fingir que esses livros nunca existiram. Cansei. Juro por Deus, como pode, né, gente? Como pode? Enfim, hoje a gente vai falar sobre Dímelo Começos, que é o terceiro livro da trilogia Dímelo e é a conclusão da história. Então aqui a gente vai descobrir o que vai acontecer, né? Com quem a Cami vai ficar? Com o Taylor, com o Thiago? Qual vai ser o desfecho desse triângulo amoroso que a gente tá acompanhando aí, né? Desde a semana passada. Hoje eu te conto tudo, não te escondo nada, tá? Então bora pro vídeo de hoje, minha gente, que eu tenho muita coisa pra falar. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui a gente fala sobre séries, filmes, livros, novelas, adaptações literárias, tudo com uma pitadinha de romance e com um pouquinho de spoiler, porque assim, a gente ama um spoiler aqui nesse canal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve pra ficar por dentro aí dos próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like pra ajudar na divulgação. O like é muito importante para nós. Eu vou falar mais que o Homem da Cobra nesse vídeo, vocês já estão acostumados, né? Mas ele tem minutagem, então você pode arrastar essa barrinha que tá aqui embaixo e ir pra parte dele que você achar melhor. Você não é obrigado a assistir o vídeo inteiro, tá? Porque eu sei que eu falo muito. Estou olhando para o lado, porque o meu roteiro tá aqui, né? Eu anotei tudo que eu preciso falar com vocês. E, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Eu vou tentar só fazer um resumo mesmo, não vou comentar muita coisa, porque eu tô de saco cheio, entendeu? Então eu só quero passar para vocês as informações e seguir com a minha vidinha. E lembrando pra galera que tá a fim de ler os livros, a Universo dos Livros já anunciou que vai publicar os livros aqui no Brasil. E o primeiro livro, né, Dígame Barrito, está na pré-venda, tá? Então, caso você queira adquirir o livro, o link tá na descrição do vídeo, você já pode comprar o primeiro livro, né, na pré-venda, tá bom? E é isso, gente. O primeiro livro é muito bom, tá? Eu realmente gostei muito do primeiro. Só o 2 e o 3 que... Nossa, cara, nesse vídeo aqui vocês vão entender a minha indignação. Esse livro, na minha opinião, ele é o livro mais pesado da trilogia. E, tipo, ele é realmente muito pesado. E eu sei que às vezes eu falo isso e parece que eu tô exagerando, sabe? Só que, tipo, pra mim, eu realmente achei muito pesado, sabe? Principalmente levando em consideração que são histórias, né? É uma história focada na galera mais jovenzinha, sabe? Sei lá, eu achei pesado, mas eu acho que cada pessoa também tem um nível, uma régua diferente, então talvez o que foi pesado pra mim não seja tão pesado pra você, né? Vai de gosto também, mas eu achei muito pesado. E uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior e que eu acho muito importante ressaltar aqui. Eu espero que, pelo menos no segundo e no terceiro livro, a Universo dos Livros coloque um aviso de gatilhos no início dessa história, porque, gente, tem coisa que dá muito gatilho, né? No segundo livro, a gente tem abuso sexual, sabe? Não é brincadeira, tipo, não é brincadeira, sabe? Eu sei que parece uma trilogia tonta de romance adolescente, triângulo amoroso, mas não é brincadeira. Então, assim, eu espero que a editora se atente a isso, pelo menos coloque aviso de gatilho no começo desses livros, porque eu acho um absurdo isso aqui não ter, sabe, aviso de gatilho, porque, nossa, é muita coisa pesada acontecendo pra não ter um aviso na primeira página, sabe? E notamos um padrão, né? Porque o segundo livro, assim como o primeiro livro, terminou com Cami e Thiago dentro de um carro se declarando mais uma vez, né? No primeiro livro, eles se declaram um pro outro, e no segundo livro também. Interessante é que eles vivem se declarando e nunca ficam juntos, né? Mas enfim, no final do segundo livro, a gente teve a Cami falando pro Thiago que ama ele, o Thiago falando pra Cami que ama ela, né? E aí você deve estar pensando, Vanessa, então, né, eles já falaram que se amam, eles começam o terceiro livro juntos? Adivinha? Não. Não, gente, eles não estão juntos, porque a Cami, ela fala pro Thiago que ama ele no final do segundo livro, mas ela continua com o Taylor no terceiro. Eu não acredito não, Charlene. Então, assim, nesse terceiro livro, a gente ainda tem Cami e Taylor como um casal. E o Taylor e o Thiago, eles não estão se dando bem. Eles já brigaram muito pela Cami. O relacionamento deles já não é como antes.
Eles realmente, assim, eu acho que realmente rola um sentimento de ódio ali entre os dois, sabe? O Thiago, ele tem ódio do Taylor porque ele queria estar no lugar do Taylor, ele queria estar com a Cami. E o Taylor também, ele meio que tem um ódio do Thiago porque ele percebe que tá rolando alguma coisa entre o Thiago e a Cami, entendeu? Ele só não aceita, mas ele sabe, gente. Ele sabe. Só que os dois, nesse começo do livro, eles meio que vão se unir, né, digamos assim, pra proteger a Cami do Julian, porque o Julian, depois dos acontecimentos do segundo livro, lá na porta da escola, né, se você não tá entendendo, recomendo que você assista o vídeo anterior, que lá eu expliquei certinho. Só que depois daqueles últimos acontecimentos lá do segundo livro, o Julian desapareceu, ninguém sabe onde ele tá. E a Cami, eu acho que a Cami, ela não tem muita noção do perigo que ela tá correndo. Porque ela sai de casa sozinha, sabe? A cidade deles ali é uma cidade muito, muito pequena e muito deserta, tem árvores, florestas, sabe? Pela forma como a autora descreve ali. E a Cami tá sempre andando sozinha pra todo lugar. E o Taylor e o Thiago, eles ficam indignados com essa situação. Por quê? O Julian, eles sabem que o Julian é perigoso, sabe? Ele tá obcecado pela Cami. Olha o que ele fez com ela no segundo livro, sabe? E ela, ó, ela sai sozinha e os dois ficam assim, ó, com as unhas na cabeça, sem saber o que fazer com essa menina. Então a gente meio que tem os dois, mesmo não se dando bem, se unindo pra tentar proteger ela, entendeu? Uma personagem que vai ganhar um certo destaque no começo desse livro é a Ellie, né? A Ellie, ela vai se aproximar mais da Cami, a Cami também vai começar, né, a ir pra casa dela pra conversar, porque as duas são amigas. Então as duas têm uma certa aproximação. Só que a gente também vai ter um conflito entre a Cami e entre a Ellie, por quê? A Ellie vai falar pra Cami que tá apaixonada por um garoto, e pela forma como a Ellie começa a conversar com a Cami vai perceber que esse garoto que a Ellie tá apaixonada é o Taylor. Eita lasqueira! Quando você lê o primeiro livro, quando o Taylor aparece, a Ellie, o comportamento dela com ele, assim, meio que dá a entender, sabe, que ela tem sentimentos. Então a Ellie, ela gosta do Taylor desde que ele chegou na escola. E a Cami vai perceber isso. Só que aí chega um momento em que as duas vão acabar discutindo. Sabe, a Ellie, ela já tá de saco cheio com essa frescura da Cami de ficar dividida entre o Taylor e o Thiago. Ela namora o Taylor, ela se relaciona com o Thiago e a Ellie, enfim, a Ellie vai acabar estourando com ela ali e vai falar: "Ó, garota, acorda, né?" A Ellie fala umas verdades para a Cami que a Cami precisa ouvir desde o primeiro livro, se a gente levar em consideração tudo que ela tá fazendo com esses dois, né? Só que no momento em que a Ellie fica puta com a Cami, discute com ela e joga na cara dela: "Ai, você tá saindo com o Thiago, você namora o Taylor, não sei o quê", o Taylor vai ouvir. E aí eu quero inserir aqui um comentário. Eu não consigo entender a reação do Taylor nesse momento. Porque assim, gente, o Taylor sabe, desde o primeiro livro, ele percebe os olhares que a Cami e o Thiago trocam. E aí aqui ele ouve a Ellie falando que a Cami tem ressentimentos pelos dois, e ele fica puto e termina com a Cami. E a reação dele é como se ele não soubesse, sendo que ele sabe desde o primeiro livro. Que situação, meu Deus. Taylor, ele vai ouvir essa conversa da... Gente, se você sentir um terremoto aí, ó, é porque meu celular tá em cima da mesa. Enfim, o Taylor, ele vai ouvir essa discussão da Cami com a Ellie. Ele vai ouvir a Ellie falando que a Cami tá usando ele e o Thiago, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai entender que rolou uma traição ali e ele vai terminar o relacionamento dele com a Cami. E até chega a se aproximar um pouquinho da Ellie, sabe? Só que ele gosta da Cami, entendeu? Ele e a Ellie, eles não têm nada, mas os dois acabam se aproximando um pouco e conversando em alguns momentos, sabe? Mas assim, a Ellie tá apaixonadinha por ele, mas ele não sente absolutamente nada por ela. Eu sinto também, enquanto eu li o livro, que ele só se aproximou da Ellie pra meio que provocar a Cami, sabe? Taylor termina com a Cami. E o que a Cami faz? Ela senta e chora? Não, ela vai lá se pegar com o Thiago. Para, porra! A convivência do Thiago com o Taylor já não tá das melhores. Ele já não tá... Assim, o Thiago, ele já não se sentia muito confortável em ficar na casa dele, porque ele não suportava ver o Taylor se pegando com a Cami no sofá, sabe assim? Então, o que o Thiago fez? Ele comprou um trailer. Ele comprou um trailer e colocou esse trailer lá no meio de um mato, lá no meio de uma floresta, afastado de todo mundo. E ele tá vivendo nesse trailer. E aí, quando a Cami termina com o Taylor... Ela fica chateada, o Thiago coloca ela na garupa da moto dele e leva ela
pro trailer dele. Chegando lá, eu acho que a gente vai ter um momento mais legal do casal dentro da trilogia inteira, que é finalmente o momento onde eles ficam juntos. É um momento onde você sente que eles realmente se gostam, que eles dão uma chance um pro outro. E assim, a galera que é Team Thiago, nesse momento, tinha que estar o quê? Surtando de alegria, porque a gente tá shippando esses dois desde o primeiro livro, e a gente torce pra eles ficarem juntos. Só que quando chega nessa altura do livro, em que a Cami finalmente fica com o Thiago, o gosto tá tão amargo, a gente tá tão cansado desse triângulo amoroso que durou 3 livros, a gente tá tão cansado da traição, da indecisão da Cami, que é um negócio insuportável de aturar. Então, assim, eu sou o Team Thiago, e era pra eu ter ficado super feliz quando eu cheguei nessa parte do livro. E eu cheguei e eu só falei, ai, tá bom, tá, vai, continua, e ai, que saco, sabe? Acaba logo esse negócio, pelo amor de Deus. E tipo assim, não dá aquela felicidade, você não sente aquela coisa, nossa, ela ficou com o cara que eu queria, o casal que eu queria aconteceu. Não tem, eu pelo menos eu não senti isso em momento nenhum. Eu só tava de saco cheio, por quê? Eu tava cansada. Esse triângulo amoroso, ele é cansativo. A Cami é cansativa, sabe? A indecisão dela é cansativa. Então você só chega nessa parte e fala, ai, tá, vai logo, chega, tá bom, acabou, tudo bem. Só que aí você olha no livro e é aquela coisa, você tá em tipo 20% do livro e a Cami e o Thiago já estão juntos. O que vai acontecer no resto? Então, quando você chega na parte que eles ficam juntos no livro, você também pensa assim, se eles estão ficando juntos agora, o que vai acontecer depois? E eu juro, gente, eu não estava preparada pro que acontece depois. Eu não estava preparada. Eu acho que ninguém tá preparado pro que acontece depois. E assim, resumidamente falando, Cami e Thiago ficam juntos lá no trailer dele, ela passa a noite com ele, eles transam, é bonito. A Cami, eu sinto que o filme não mostrou muito isso. Mas a Cami, ela tem muita dificuldade pra chegar no orgasmo. A Cami, ela tem muita dificuldade pra fazer sexo. Porque o primeiro cara com quem ela ficou foi o Danny e não foi legal. E aí ela ficou com o Taylor, só que com o Taylor também ela não conseguia chegar lá, né? Ela tinha que se ajudar ali com as mãos, porque o Taylor sozinho não conseguia fazer ela chegar lá. E aí quando ela fica com o Thiago, é uma coisa tipo assim, sabe? Ela se liberta, é aquela. Então, assim, ela e o Thiago têm uma coisa mais carnal também, sabe? Então, o sexo com o Thiago é diferente do sexo que ela fazia com o Taylor, sabe? Então, também tem essa questão. Os dois passam a noite juntos, é tudo muito bonitinho, a gente comemora, finalmente estão juntos, ai que saco, né? O que vai acontecer agora? E é aí que a desgraça chega, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte: Cami e o Thiago, eles entram em um relacionamento, só que a intenção deles é ficar junto às escondidas, porque ele é professor, então ele não pode se envolver com a aluna, né? E a ideia é que a Cami fique com ele às escondidas até ela terminar o ensino médio e ir pra faculdade, né? Aí eles se assumem. Essa é a ideia. E aí, gente, a gente vai pro vilão da história, o Julian. O Julian, que até então está desaparecido, né? Desde o segundo livro. É a Cami, ela presta queixa contra o Julian. A mãe dela vai com ela na delegacia, fala sobre o vídeo. E é aqui nessa parte que a gente vai começar a ficar puto, porque assim, a Cami vai na delegacia, o Thiago vai na delegacia também. Todo mundo vai na delegacia, presta queixa, explica a situação, fala o que tá acontecendo e a polícia não faz nada. A polícia fala que quem tem que lidar com isso é a escola. E aí a gente tem a Cami indo pra escola com o irmão dela. Gente, as escolas, o filme não mostrou muito bem isso, mas a escola da Cami e a escola do Cameron, do irmãozinho dela, elas são interligadas por um corredor. Então, de um lado, a gente tem a escola dos adultos ali, né, ensino médio, a galera mais velhinha ali, e você atravessa um corredor e tem a escola primária, que é a escola das criancinhas. E o Cameron, o irmão da Cami, ele estuda ali. Então, dá pra acessar uma escola pela outra. E a aula do Cameron começa 1 hora depois da Cami. Então, o Cameron, ele vai com a Cami pra escola, ela entra mais cedo na aula e ele fica sozinho sentado na porta da sala 1 hora esperando os outros coleguinhas deles chegar. Eu tô falando isso porque pra dar um contexto pro que vai acontecer depois, tá? Então guarda essa informação que o Cameron tá ali sozinho esperando os coleguinhas dele chegar, e ele fica ali por 1 hora. O Thiago, inclusive, vale ressaltar, o Thiago, ele é agora professor, né, o antigo técnico pediu demissão, o Thiago se tornou um técnico substituto, e ele dá aula pra galera do ensino médio, pra Cami, pro Taylor, e ele também dá aula de educação física pros pequenininhos do primário.
tá? Então, na hora que o Cameron tá sentado na porta da sala, esperando os coleguinhas dele chegar, o Tiago também tá ali na sala dos professores, junto com a Meg. Lembra da Meg que eu citei no segundo livro? Então, a Meg e o Tiago, eles não estão mais juntos, mas eles são amigos. Então, enfim, o Tiago tá ali também na área das crianças, como professor, e ele tá esperando o horário das aulas. Guarda essa informação. E aí a gente tem a Cami entrando na sala, eles estão na aula normal, até que eles vão ouvir um tiro. Todo mundo ouve um tiro dentro da escola. E aí vem outro tiro e outro tiro, e todo mundo já fica em pânico. A professora se levanta e fala pra eles: alguém chama a polícia. Só que nesse momento vale ressaltar: quando deu toda aquela treta com o vídeo da Cami lá no segundo livro, o diretor colocou a regra de que os alunos não poderiam ter celulares dentro da sala de aula. Então, quando eles começam a ouvir os tiros dentro da escola e a professora manda eles chamarem a polícia, a Cami olha pra professora e fala: professora, ninguém aqui tem celular. E aí o caos vai ser instaurado. A professora manda todo mundo entrar debaixo das carteiras, muitos tiros e gritos nos corredores ali da escola, até que o diretor fala no alto-falante para eles se esconderem num lugar lá, num salão, um lugar lá. Ele fala: ó, vai todo mundo para lá, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? E, gente, quando a Cami se levanta, ela e a Kate tá com ela, que é a Katô do filme, aquela loirinha. As duas se levantam pra fugir, e, cara, quando eles olham pro corredor, tem um monte de aluno. E, tipo, tem muito aluno morto e tiro. E aí, assim, resumidamente falando, a gente vai ter a Cami correndo ali pela escola, tentando fugir, e ela vai descobrir que a escola tá trancada. Alguém trancou eles ali dentro e tá matando os alunos a sangue frio, a tiros. Eu quero inserir um ponto aqui também em relação aos celulares. Essa questão do celular, pra mim, não faz sentido nenhum. Porque, assim, os alunos não têm celular, os professores têm. O Tiago, inclusive, ele fala no celular várias vezes ao longo da história. Então, tipo assim, por que a professora não tinha celular pra ligar pra polícia? Por que o diretor, que até então não tinha morrido ainda, porque vai morrer, por que o diretor não chamou a polícia da secretaria? Então, assim, eu acho que foi um furo gigantesco aqui na história. Eu não curti a forma como a autora inseriu essa questão dos celulares aqui, porque pra mim não faz sentido alguém não conseguir fazer uma ligação ali dentro, entendeu? Acho que nessa altura vocês já sabem quem tá fazendo isso, né? O Julian apareceu ali com 2 caras, ele trancou todos os alunos dentro da escola e eles vão chegar ali matando todos os alunos que aparecerem na frente deles. É horrível, é horrível. A gente tem a Cami fugindo, né, em um determinado momento. A Cami tá com a Kate, e aí a Kate, que tá com o celular dela, liga pro Julian e avisa que a Cami tá com ela. A Cami descobre e foge. Então a gente tem a Cami perdida dentro da escola, tentando fugir de alguma forma, e tiro e grito pra todo lado. E sabe aquela escada? No filme até tem a escada. Gente, quando ela olha pra escada, tem um monte de aluno morto assim na escada, que tentou fugir e não conseguiu. Ela abre uma porta de uma sala de aula, quando ela olha pra dentro dessa sala de aula, todos os alunos ali dentro estão mortos, inclusive a professora. Inclusive, ela fala que ela entra. Na hora que ela pisa no chão, assim, ela pisa numa poça de sangue, porque tem muito aluno morto ali dentro. Tem um momento em que a Cami, ela vai se esconder debaixo de uma escada, num lugar ali, eu não sei. E os 2 caras que estão com o Julian, eles vão aparecer. Nossa, é muito horrível, é muito horrível. E eles vão fazer uma armadilha pros alunos, e a Cami vê, porque ela consegue ver eles. Eles vão gritar, assim, esses 2 caras, eles chegam e gritam assim: ai, tem uma porta aberta aqui, corre todo mundo aqui que vocês vão conseguir fugir, porque a porta tá aberta, não sei o quê. E chega um monte de aluno correndo assim pra fugir. E quando esses alunos chegam, eles atiram em todos eles. Assim, eles atiram. E eles dão risada enquanto eles estão atirando. E eles começam a fazer esse tipo de armadilha. E todos os alunos que chegam até eles atiram. E eles dão risada a todo momento que eles estão fazendo isso. É um massacre em uma escola. Tipo assim, o livro, a história que começou com um triângulo amoroso entre uma garota dividida por 2 irmãos, não termina, porque tem mais coisa que vai acontecer. Mas assim, ele chega a um ponto da gente ter um massacre em uma escola com pessoas matando alunos a sangue frio, a tiros. É daí que vem a minha indignação, sabe? E eu não sei se eu tô exagerando, eu posso estar exagerando sim, eu sei lá, mas isso aqui pra mim foi um absurdo gigantesco. Sabe, enquanto eu lia. E assim, a gente tem capítulo pelo ponto de vista da Cami, do Taylor e do Tiago. E é muito, muito, muito descritivo. A autora, ela descreve com detalhes a forma como os alunos estão sendo mortos, a forma como os caras dão risada quando eles estão matando os alunos, a reação da Cami vendo um monte de corpo sentado no chão.
E quase metade do livro, eu acho que, sei lá, uns 40% do livro, assim, é tudo focado nisso. Nesse desespero da Cami, do Taylor e do Thiago dentro da escola, tentando fugir de alguma forma, enquanto os amigos, os colegas estão sendo a sangue frio. Por caras que estão armados e dando risada enquanto matam os alunos. Tipo, como que a gente saiu de um triângulo amoroso entre uma garota e 2 irmãos pra chegar nisso aqui? Sabe, é isso que eu quis dizer. Eu não sei, eu postei o último vídeo falando do segundo livro, e aí depois que eu postei, eu até fiquei um pouco arrependida, porque eu pensei: "Nossa, será que eu pesei um pouco a mão? Será que eu fui muito exagerada? Será que eu tô exagerando em reclamar disso?" Porque, gente, isso aqui pra mim é muito pesado. E é aquela coisa que eu falei lá e eu volto a ressaltar aqui. É um negócio que quando você lê o primeiro livro, você não faz a mínima ideia que você vai chegar nesse ponto aqui, sabe? E é aquela coisa, não tem uma porra de um aviso de gatilho no começo dessa história falando: "Ó, você vai ver pessoas sendo mortas a sangue frio nesse livro aqui". Não tem um aviso. Você começa a ler e, tipo, do nada, tiro e gente gritando e gente morrendo, sabe? É surreal. Eu li esse livro de madrugada. Eu tive que pausar a leitura umas 4 vezes, porque eu não conseguia ler. Eu não conseguia, eu juro por Deus. Eu estava lendo e eu estava sentindo uma coisa tão ruim, é um sentimento tão ruim que você sente quando você tá lendo isso aqui, que você tem que parar a leitura, dar uma pausa pra voltar depois, porque não dá pra você pegar essa parte do macro, os capítulos, e ler tudo de uma vez. Eu não consegui fazer isso. Enfim, chega um momento que a Cami e a Ellie, elas estão juntas, elas se encontram com o Taylor, e eles se escondem, e eles, olha, eu tô até perdendo as palavras, enfim. Chega um momento em que a Cami encontra a Ellie, elas encontram o Taylor e eles e mais alguns alunos, acho que uns 7 alunos, se escondem na biblioteca da escola. Ali o Taylor vai encontrar um telefone, só que na hora que ele faz a ligação, tá tudo congestionado. E aí depois ele tenta ligar de novo e o telefone já não funciona, e aí eles chegam à conclusão de que o Julian cortou, né, a linha. Enquanto isso, o Thiago tá lá na ala infantil. Vocês lembram que eu falei pra vocês da ala infantil? O Thiago tá lá. Os caras que estão com o Julian vão matar todos os professores, a Meg vai morrer. Todos os professores morrem, tá, gente? Só o Thiago fica vivo, já adianto isso pra vocês. E aí, o Thiago, ele vai se encontrar com o Cameron, que o Cameron tava lá, lembra que eu falei pra vocês? E é aí que vai entrar um ponto muito importante. A gente vai descobrir que o Cameron ajudou o Julian. Quem trancou os portões da escola, quem colocou cadeado nas portas foi o Cameron. Porque o Cameron, ele chega 1 hora mais cedo e ele fica sozinho ali. E foi o irmão mais novo da Cami que trancou as portas a mando. De quem? Da Momô. Quando o Thiago pergunta pra ele, ele fala que foi a Momô que mandou ele fazer isso. A gente tem essa questão da Momô sendo citada lá no segundo livro. O Julian, ele se passa por Momô, ele entra em contato com o Cameron e ele faz um terror com a criança, né? E ele obriga a criança a trancar a escola toda. Só que aí eu levanto mais um ponto que na minha cabeça não faz sentido nenhum. No primeiro livro, o Julian se passa por Momô pra a questão do bullying que o Cameron sofre, enfim, pra pegar a foto da Cami. A gente já teve o Julian entrando em contato com o Cameron, se passando por Momô no primeiro livro. A Cami sabia, a mãe dela sabia, todo mundo sabia. Então, como que no terceiro livro esse garoto ainda tinha acesso à porra de um celular? E como que não tinha a porra de um adulto olhando o que essa criança estava vendo nesse telefone? Gente, não faz sentido nenhum. A gente vê tudo que acontece no segundo livro envolvendo essa insuportável dessa Momô. E tipo assim, o Cameron falando, ai, foi a Momô que mandou fazer isso. Gente, não tem ninguém olhando essa criança? Pelo amor de Deus! Não faz sentido. Eu me nego a acreditar que depois de tudo que aconteceu no segundo livro, eu me nego a acreditar que não tinha uma pessoa olhando o que esse menino tava fazendo no celular, sabe? E permitindo que o Julian, através de Momô, entre em contato com esse garoto de novo. Enfim, o Thiago, ele vai salvar o Cameron, os caras vão entrar ali, ele vai conseguir catar o Cameron e correr. Os dois vão pra cozinha da escola. Chegando na cozinha, o Thiago vai perceber que existe uma saída de... Ai, menina, aqueles negócios que... dutos de ar, aquela porra de ferro que fica em cima, assim, que o ar circula. E aí, ele e o Cameron, eles se escondem ali por um momento. Os dois caras armados chegam na cozinha, dão uma olhada ali, vê que não tem ninguém e sai. O Thiago desce,
deixa o Cameron lá com uma faca e ele fala pro Cameron: se alguém entrar aqui, você taca a faca no olho. É isso que ele fala pra criança. E aí o Thiago deixa o Cameron lá e ele vai atrás da Cami e do Taylor. Aí a gente tem um momento que o Julian entra em contato com os alunos através do negócio da escola lá do diretor, que ele fala do microfone e todo mundo ouve. Alto-falante. O Julian, ele vai passar uma lista de alunos que ele quer. E a lista de alunos que ele quer são os alunos que humilharam ele no final do segundo livro. Lembra que eu falei pra vocês que as atitudes, né, que a humilhação que o Julian sofreu ia ter consequências? Então, essas são as consequências. Agora ele tá ali na escola, matando todo mundo, e ele passa uma lista dos alunos que ele faz questão de matar, e aí ele fala que ele quer a Cami, o Taylor e o Thiago vivos. E ele fala que o aluno que entregar a Cami pra ele vai sair da escola, ele deixa a pessoa sair. E lembra que a Cami tava na biblioteca com o Taylor e com a Ellie, com mais uns 7 alunos? Esses 7 alunos vão se voltar contra eles e vão falar, se a gente levar eles pro Julian, ele deixa a gente fugir. Vai ser um caos ali dentro da biblioteca, o Taylor vai conseguir distrair todo mundo, Cami e Ellie fogem. Na hora que elas estão fugindo, a Ellie vai levar vários tiros e ela cai e a Ellie vai basicamente morrer. Então assim, a Cami vê a Ellie levando tiro, a Ellie cai e a Cami não tem o que fazer. Ela corre e deixa a Ellie ali, porque, gente, a Ellie tá cuspindo sangue. Então assim, ela já tá morrendo. E se a Cami ficar ali, o Julian vai pegar ela. Então a Cami corre, ela fica arrasada vendo a Ellie caindo ali no chão. E ela corre e foge. O Taylor, ele consegue ir até a Ellie e a Ellie morre nos braços dele. E é a cena. Tudo nesse livro é muito triste, né? Porque a gente tá falando de uma. Só que a cena que a Ellie tá morrendo nos braços do Taylor, pra mim foi uma das cenas mais pesadas do livro e eu chorei. E foi horrível, porque, cara, a Ellie gostava dele. E aí a gente tem ele pensando, nossa, e se eu tivesse dado uma chance pra ela? E, tipo, ela tá nos braços dele morrendo, e aí ele dá um beijo nela e ela morre. Ai, gente, é horrível. E aí, né, a gente lembra já do filme, né? O filme do Prime, ele já inseriu o início do interesse da Ellie pelo Taylor, porque a gente tem no filme, não sei se vocês repararam, a gente tem uma cena que os dois estão conversando e a Ellie tá falando um monte de coisa pro Taylor e o Taylor ignora ela pra ficar olhando pra Cami, sabe? E aí no livro, quando a Ellie tá morrendo nos braços dele, ele começa a se lembrar de todos os momentos que a Ellie tentou conversar com ele e ele ignorou ela. Sabe? Então é muito triste a morte da Ellie, assim. E eu fiquei muito puta, porque eu não queria que a Ellie tivesse morrido. E, resumidamente falando, né, todo mundo ali vai morrer. Né? No final do livro só vai sobrar Taylor, Thiago, Cami e Cato. A Cato também sobrevive. Mas, cara, eu fiquei muito puta com a morte da Ellie. E ela morre nos braços do Taylor. E é muito, muito, muito triste, sabe? Muito triste. Nesse momento, o Julian, ele consegue pegar o Taylor e ele leva o Taylor pra secretaria, né, que é onde ele tá ficando. E nesse momento, né, acho que eu até já falei, mas eu acho importante ressaltar. Nesse momento que a Ellie morre nos braços do Taylor e o Julian pega o Taylor e leva o Taylor pra secretaria, tá todo mundo morto já. Tipo assim, tá todo mundo na escola morto, tem muita gente morta pelos corredores, tá todo mundo morto. Sabe, tem pouquíssimos alunos vivos nessa altura, sabe, da história. E aí o Thiago, ele vai conseguir encontrar a Cami. E tem uma cena que não entra na minha cabeça, porque o Thiago, na hora que a Cami tá fugindo, depois que a Ellie levou os tiros, o Thiago pega a Cami, enfia a Cami dentro de um armário com ele, eles ficam um tempão escondidos ali. E eles se pegam dentro do armário. Tudo bem, eu entendo que, tipo assim, a Cami, ela beija o Thiago porque ela acha que vai morrer todo mundo, então eles meio que se despedem um do outro ali, né? Eles se beijam e eles se despedem e tudo, mas eu achei, tipo, um monte de gente morta lá fora e os dois se beijando dentro de um armário, sabe? Sei lá também. Os dois saem desse armário e aí eles vão pegar uma escada pra Cami ir até o Cameron, né? E a ideia é que todo mundo entre naquele lugar lá, naquele duto de ar lá e fuja pelo telhado, porque a polícia já tá ali nesse momento, obviamente, né? A gente tem um helicóptero da polícia ali e o Thiago fala pra Cami, vocês precisam subir, que vocês subirem, a polícia salva vocês, né? E aí o Thiago e a Cami, eles chegam ali com uma escada, a Cami sobe, só que na hora que é pro Thiago ir junto, ele não vai.
E a Cami quer voltar pra ficar com ele, só que ele tira a escada de lá e ela não consegue descer. E aí o Thiago fala pra ela: a sua obrigação agora é salvar o seu irmão. E aí a Cami e o Cameron, eles vão pelo duto de ventilação, eles chegam no telhado da escola e a polícia pega os dois. O Thiago volta pra salvar o Taylor. E aí quando o Thiago chega na secretaria, o Julian bateu muito no Taylor. A gente tem um capítulo pelo ponto de vista do Taylor nesse momento, e aí a gente entende um pouco como que funciona a cabeça do Julian. Porque o Julian, ele meio que desabafa com o Taylor ali, sabe? E ele fala pro Taylor que quando ele era mais novo, ele estudava, né, numa escola, e ele era o aluno mais inteligente da escola, e ele tirava notas boas, ele era o garoto, ele era o nerd, né, digamos assim, sabe? O garoto que tira notas boas e tudo, o garoto certinho, bonzinho. E ele fala que ele sofria muito bullying nessa época. E ele fala que sofria bullying e os alunos, eles pegavam ele e enfiavam a cabeça dele dentro da privada e faziam ele comer merda. Essas palavras que ele usa. Ele fala, e aí ele pergunta pro Taylor: você sabe qual é a sensação de comer merda? E aí a gente tem o Julian desabafando. E essa parte, inclusive, nessa questão do bullying que o Julian já sofreu, ele já falou sobre isso com a Cami lá no primeiro filme. Inclusive, eu acho que o filme do Prime teve essa preocupação de já inserir o bullying ali pra gente entender um pouco como que funciona a cabeça do Julian. Porque tudo o que ele faz é consequência do bullying que ele sofreu. Então, assim também, eu reclamo do livro, eu falei que o livro é pesado, enfim, eu falei barbaridades sobre os livros aqui e eu mantenho a minha opinião sobre isso, mas eu acho que talvez a intenção da autora seja falar sobre bullying, porque toda a história gira ao redor do bullying, sabe? Principalmente o segundo e o terceiro livro, né? Então, talvez a autora queira falar sobre as consequências e mostrar as consequências do bullying, né? Sei lá também. Só que eu acho que ela fez isso de uma forma muito rasa, sabe? Eu já falei isso no segundo livro e eu volto a ressaltar aqui. Eu não vejo problema. Eu acho que o problema não é a gente ter tudo que a gente tem aqui. O problema é a forma como tudo é inserido na história. Porque quando é aquela coisa que eu falei milhões de vezes, eu volto a ressaltar. Quando você lê o primeiro livro, você não imagina que a história vai chegar a esse ponto que ela chegou, entendeu? Então, eu não tô falando que os livros são ruins porque eles são ruins. Eu só tô falando que foi uma coisa trabalhada de uma forma meio rasa e meio irresponsável até certo ponto. Mas eu entendo que talvez a intenção da autora só seja conscientizar e falar e mostrar as consequências do bullying, o que o bullying pode causar com o aluno. Só que, sei lá, não sei também se eu tô sendo meio injusta em criticar tanto assim, sabe, as histórias. Sei lá. Fala aí nos comentários o que vocês estão achando, né, de tudo isso. Enfim, o Julian conta, então, né, que ele foi vítima de bullying, e aí ele fala que ele decidiu se tornar o aluno popular, porque se ele ficasse do lado dos populares, ele não sofreria bullying. Aí ele foi de escola em escola. E aí começou aquela coisa que a gente viu lá no segundo livro, dele ir até a aluna mais popular do colégio, se aproximar dela, e tem toda aquela treta que a gente já viu lá no segundo livro, enfim. Então a gente tem essa parte, sabe, do Julian se explicando pro Taylor, digamos assim. Então a gente entende também um pouco do que se passa na cabeça dele, sabe? Não que isso justifique o que ele faz, porque não justifica. Mas a gente entende que ele foi vítima de bullying e tudo. Aí o Thiago chega ali e a gente tem o momento da discussão, né? E aí o Thiago fala pro Julian: eu tô com a tua irmã. Se você não me entregar o Taylor, eu não te entrego a sua irmã. Só que nesse ponto, o próprio Taylor, porque é pelo ponto de vista do Taylor que isso acontece, o próprio Taylor, ele já entende que o Julian, ele não se importa com a irmã dele. Se o Thiago entregar a Kate pro Julian, ele vai matar a Kate. E o Taylor percebe isso. E o Thiago também acaba percebendo. Só que nisso ele já ajudou a Kate a fugir. Então a Kate fugiu pelo mesmo lugar que a Cami fugiu, sabe? Por isso que eu falo pra vocês que ela sobrevive. Porque o Thiago ajuda ela, o Thiago salva a vida dela. Aí o Thiago fala pro Julian: não, deixa o Taylor, né? É a mim que você quer. Você sabe que sou eu que a Cami ama, que a Cami não ama o Taylor. Temos uma discussão ali e, resumidamente falando, nesse momento da discussão, a polícia entra no prédio, só que o Julian, ele dá um tiro na cabeça do Thiago e ele dá um tiro na própria cabeça depois. Então o Julian, ele tira a própria vida, sabe? E aí, vamos voltar um pouquinho pra Cami. A Cami, ela sai da escola, a polícia pega ela, e quando ela chega ali no lugarzinho que a polícia montou, um lugar de operações, né, que a polícia tá tentando montar um plano pra entrar na escola. Os policiais, na cabeça deles, assim, eles acham que o Julian vai entrar em contato com eles pra negociar a vida dos alunos.
né? Eles não entendem o que tá acontecendo. Então, eles estão ali esperando um contato. Só que aí a Cami chega e eles falam pra Cami, conta o que tá acontecendo lá dentro, porque a gente precisa saber pra negociar a vida dos alunos. Só que aí a Cami olha pra eles e fala assim, já tá todo mundo morto. Todo mundo tá morto lá dentro, não tem o que negociar. E se vocês não invadirem a escola agora, o Thiago e o Taylor também vão ser mortos. E aí a polícia finalmente invade a escola e acontece essa questão aí, né, do Julian tirar no Thiago e tirar a própria vida depois. A polícia entra, o Taylor, ele apanhou muito, 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 mas ele sai na maca vivo. O Thiago também tá vivo, apesar de ter levado um tiro na cabeça. Eles vão pro hospital, Taylor passa por cirurgia, teve várias costelas quebradas, mas fica bem. O Thiago passa por cirurgia e entra em coma, né? Resumidamente falando, assim, o Thiago tá em coma. De início, a Cami fica do lado dele, né? A escola é fechada, a escola não funciona mais, porque foi um massacre onde mais de 200 alunos morreram, então não sobrou ninguém para estudar ali. Os pequenininhos, que graças a Deus não tinham chegado, porque vocês lembram que eu falei, né? O Cameron chegava uma hora antes. Então, quando eles fecharam a escola, os pequenos ainda não tinham chegado. Os pequenos foram enviados para escolas de cidades vizinhas. Alguns alunos até chegaram com vida no hospital, as vítimas do tiroteio, mas acabaram falecendo. E aí a Cami, ela fica do lado do Thiago, o Thiago tá em coma, ela fica do lado dele e ela começa a ter aula em casa. Ela termina os estudos em casa e aí chega a parte da faculdade, né? Os pais dela que voltaram, né? Os pais dela tinham se divorciado lá no segundo livro, eles reatam o relacionamento deles. E aí começa o conflito, porque a Cami, ela não quer sair do lado do Thiago, mas os pais dela estão pegando no pé dela pela questão da faculdade. E aí ela decide ir para Harvard. Ela vai para Harvard porque o Taylor vai para Harvard. E aí a gente tem essa questão deles afastarem ela do Thiago. A mãe do Thiago proíbe ela de fazer visitas no hospital, porque ela só quer ficar com o Thiago e a família dela quer que ela siga com a vida dela em frente, né? E, gente, resumidamente falando, a Cami vai pra Harvard, ela não consegue mais ter contato com o Thiago, nem com a mãe, então ela não sabe a situação que o Thiago tá. Ela quebra o celular dela, então ela não tem contato nem com os pais dela, ela tá com raiva de todo mundo porque eles afastaram ela do Thiago. E a única ligação que ela tem com o Thiago é o Taylor lá em Harvard. E, gente, mesmo a Cami ficando com o Thiago, falando que tá apaixonada por ele, não sei o quê, ela começa mais uma vez a se pegar com o Taylor e a transar com o Taylor enquanto eles estão na faculdade. E ela faz isso porque é a única forma que ela se sente de estar próxima do Thiago. Cara, esse triângulo amoroso é uma bosta. Já falei isso pra vocês? Horrível. Horrível. Horroroso. Enfim, a Cami, ela transa com o Taylor e tempos vai se passando até que o Taylor percebe que ele tá sendo feito de palhaço, ele percebe que ele tá sendo usado, ele percebe que o relacionamento dos dois não é saudável, é uma coisa doentia, ele percebe que a Cami tá transando com ele pensando no irmão dele e aí ele finalmente se afasta dela de verdade. E aí cada um segue o seu caminho, até que 2 anos se passam, Thiago continua em coma e a Cami volta para casa. Quando ela vai fazer uma visita para a mãe, né, dos meninos, para a Kátia fala que tá pensando em desligar os aparelhos do Thiago e que o Taylor tá incentivando ela a fazer isso, a desligar os aparelhos, porque eles acham que o Thiago não vai acordar. Só que aí entramos em um outro ponto aqui. Quando a Cami, lá no começo, quando o Thiago entrou em coma, a Cami ficava com ele no quarto o tempo todo, só que ela nunca conversou com ele. Ela nunca conseguiu dar uma palavra, sabe, enquanto o Thiago estava em coma. Quando ela vai pra faculdade, tem um momento que ela entra no quarto pra se despedir do Thiago, e ela se despede, ela conversa com ele finalmente e sai. E aí, nesse momento, é dito que na hora que ela sai, ela não percebe que o dedo do Thiago se mexeu. E aí ela vai pra faculdade, acontece tudo isso que eu falei. Quando ela volta pra conversar com a mãe do Thiago fala que tá pensando em desligar os aparelhos, e aí ela conta pra Cami, o único momento em que o Thiago reagiu foi quando você se despediu dele. A Cami não sabia disso. Então, quando a Cami descobre isso, ela vai pra casa de repouso que o Thiago tá, porque ele já tá numa casa de repouso, ele não tá mais no hospital, se eu não me engano. E aí ela pensa, não, então, se ele reagiu quando eu conversei com ele, 2 anos se passam. Ela finalmente decide, ela fala, não, eu vou lá, eu vou conversar com ele pra fazer ele acordar. E aí a gente tem a Cami indo lá no quarto do Thiago, conversar com o Thiago, porque até então ela não tinha conversado com ele, né? Vale ressaltar,
A gente tem um capítulo pelo ponto de vista do Tiago, enquanto ele tá em coma, e ele tá com a irmã dele. Ele tá num lugar, eu não diria que é o céu. O além, eu não sei, ele tá com ela num lugar bonito ali, ele tá com a Lucy, e ele tá muito feliz ali, ele não quer voltar. Ele fala que ele não quer voltar porque ele tá com a Lucy, e eles brincam de esconde-esconde, a Lucy conversa com ele. E aí ele fala pra Lucy que quando ele tava na escola, salvando a vida do Taylor, da Cami, do Cameron, ele fala que ele se sentiu guiado a todo momento, que tinha alguém guiando ele. E ele pergunta pra Lucy, foi você? E a Lucy fala, foi eu. Então ele descobre, né, que a Lucy foi meio que um anjo da guarda dele ali, né, quando ele tava salvando a vida das pessoas na escola. E ele tá com a Lucy ali, enquanto ele tá em coma, entendeu? Isso, né, meio, sei lá, cada um interpreta de uma forma, né? Ele fala que é o céu, enfim. A Cami começa a conversar com o Tiago, gente, e o Tiago volta, tá? O Tiago finalmente acorda 2 anos depois do coma, né? E aí você pensa, Vanessa, Tiago acordou. Ele e a Cami finalmente vão ficar juntos? Sinceramente, tomara que não. Adivinha? Não, eles não ficam juntos. Porque quando o Tiago acorda do coma, ele tá extremamente debilitado. É dito ali que ele já nem se parece mais com o Tiago de antes. Ele emagreceu, né? No livro ele é descrito como um garoto grande, um rapaz alto, forte, né? Ele perdeu tudo, ele tá muito magro. Então, quando ele acorda, ele não consegue se movimentar, ele não consegue falar direito. E aí ele não quer a Cami com ele nesse estado, e aí ele briga com a Cami e manda a Cami embora. Cami vai embora, volta pra faculdade, continua com a vida dela estudando. Tiago se recupera. Quando o Tiago se recupera, ele só usa uma muleta pra andar. Ele ficou com essa sequela de não conseguir andar direito, então ele precisa de uma muleta. Quando ele se recupera, ele vai até a Cami. Bate na porta dela, toque, 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 e fala: Oi, tô aqui, me recuperei, vamos ficar junto? Vanessa, eles vão ficar juntos? Eles não ficam juntos. Cami bota o Tiago pra correr. Porque ela fala, quando eu quis, você não me quis. Agora você tá aqui? E ela tá com uma viagem marcada. Acho que ela terminou a faculdade, se eu não me engano. Ela tá com uma viagem marcada. Eu acho que ela vai viajar pra Europa, se eu não me engano. E aí a gente tem a Cami dando um passa fora no Tiago. E ela vai pra Europa. E aí ela fica dias e dias, um tempão lá viajando. E aí ela pensa no Tiago e ela fala, não, eu amo ele, então eu tenho que voltar com ele. E aí, depois que ela viaja, eu tô batendo no microfone toda hora. Depois que ela viaja, ela volta, bate na porta do Tiago, toque, toque, toque. Voltei. Vanessa, eles ficam juntos? Não. Brincadeira, gente. Nesse momento, eles finalmente ficam juntos. Resumidamente falando, Cami e Tiago compram um motorhome. É motorhome que chama? É um ônibus, que é uma casa. Você dirige o ônibus e você mora no ônibus, que tem cama, banheiro. É motorhome, não é? Sei lá. Eles compram esse negócio aí e vão viajar pelo país. Até que Tiago pede a mão da Cami em casamento e eles ficam felizes para sempre. Vanessa, e o Taylor? O Taylor, ele realmente se afasta da Cami naquele momento lá, né? E ele se torna jogador profissional de basquete, ele fica muito, muito, muito rico. E aí tem um momento que ele tá jogando e ele vê a Cami com o Tiago juntos lá na arquibancada assistindo ele. E a gente percebe que ele não superou o que ele sente pela Cami e ele acha que ele nunca mais vai se apaixonar. Aí a gente tem um capítulo pelo ponto de vista do Taylor, que é o último capítulo do livro, e ele foi convidado para ir pro casamento do Tiago com a Cami, né? E ele tem uma agente. Gente, essa agente dele, ela aparece pouquíssimo. Ela só aparece. Eu acho que o nome dela é Violet, se eu não me engano. Ela só aparece nesse último capítulo pelo ponto de vista do Taylor. E do pouco que essa Queen aparece, ela entrega mais carisma do que a Cami, o livro inteirinho. Tá, os 3 livros. E aí, a gente descobre que ela e o Taylor, eles têm uma relação meio que de gato e rato e de implicância, sabe? Só que ela é a agente dele, ela faz ele ganhar muito dinheiro e tudo. E eles têm essa coisa de implicar um com o outro, mas aí o Taylor, ele percebe que ele tá se sentindo atraído por ela, e o livro termina com o Taylor convidando essa agente dele pra ir com ele no casamento do Tiago e da Cami, e a agente dele aceita. É a Violet, acho que é Violet o nome dela. E assim, gente, digo com tranquilidade, se a Mercedes quisesse, ela poderia facilmente fazer um livro, um spin-off, contando a história do Taylor com a agente dele.
Seria um clichê maravilhoso e, sinceramente, eu acho que a Mercedes, depois de toda essa desgraça que ela entregou nessa trilogia, ela deve, tá? Ela deve para nós leitores uma história fofinha, uma história clichê, sabe, de enemies to lovers entre o Taylor e entre a agente dele, sabe? A Mercedes, ela deve isso pra gente, tá, dona Mercedes, pelo amor de Deus. Então, assim, se a Mercedes quisesse, ela facilmente faria uma história, ela facilmente teria história pra contar sobre o Taylor com a agente dele, sabe? Seria muito legal. Você acha que vai dar certo? Não. Isso. E, gente, eu acho que é isso. Tá? O desfecho da trilogia Dímelo, né? Taylor se torna um jogador de basquete famoso, começa a se sentir atraído pela agente dele. Cami e Thiago ficam finalmente juntos depois de muitas e muitas desgraças, depois da Cami, né? Usando o Taylor. Ai, gente, puta que pariu. Nossa senhora. Vamos esquecer esse triângulo amoroso? Vamos combinar que a gente vai esquecer esse triângulo amoroso? Vamos. Então a Cami fica com o Thiago, né? No final do livro, sem merecê-lo. Eu acho que a Cami tinha que ter terminado os livros sozinha, né? O Taylor, eu gostei do desfecho do Taylor, eu só sinto que eu quero mais dele com a gente, sabe? Mas eu amei. Eu sei que tem uma galera, eu acho engraçado, né? Tá tendo já começou a discussão de quem é Team Taylor e quem é Team Thiago. E, gente, o Taylor foi um livramento, tá? Eu gosto mais do Thiago. E eu confesso pra vocês, eu teria ficado mais feliz se o Thiago tivesse ficado com a Meg. A Cami merecia ficar sozinha, tá? No momento em que ela vai viajar lá, que vá fazer as suas viagens, que vá ser feliz sozinha. Porque ela fez um inferno na vida desses irmãos e ela ainda teve o final feliz dela com o Thiago. E o Thiago, depois de tudo, tipo, ele tava em coma, a Cami tava lá transando com o irmão dele e mesmo assim ele acordou do coma e ainda ficou com ela. Então, se você é Team Taylor, saiba que você foi um livramento, tá? Porque a dinâmica do Taylor com a agente dele é sensacional. E o Thiago, coitado. Coitado do Thiago, entendeu? É isso que eu digo pra vocês. E, gente, é isso, tá? Conta aí, o que vocês acharam, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Big beijo e até o próximo. Tchau!